Olá, aqui é a Cristiane Cita, sou criadora da mentoria em Microblend Método CSP. Estou aqui hoje para falar com você sobre os cuidados pós-procedimento. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu vejo pela internet, pelos grupos e pelos meus alunos também, que tem uma divergência muito grande nas formas de orientação ao nosso cliente sobre os cuidados que ele deve ter pós-procedimento. E os cuidados pós-procedimento são inteiramente importantes para o resultado final do nosso trabalho. Então a gente precisa saber como orientar o nosso cliente para que o nosso trabalho tenha um resultado satisfatório. Tanto pra gente, né, que a gente vai dar menos retoque, se ele cuidar direitinho, se ele fizer, e tanto como pro cliente, que vai ter um trabalho com uma melhor fixação, um trabalho com menos coisas que possam acontecer para demorar nessa cicatrização, para demorar na fixação, correr riscos de processos inflamatórios mais demorados. Então é muito importante a gente saber orientar o nosso cliente em relação a isso. E eu vou falar para vocês agora o que eu costumo orientar para os meus clientes, tá? Eu tô falando o que eu faço, nada contra o que outros profissionais fazem, mas eu vou passar o que eu faço e tem dado certo para mim. E se vocês acharem pertinente, vocês podem seguir e fazer isso para vocês também, tá certo? Então assim, a gente tem um pós-procedimento imediato e a gente tem um pós-procedimento tardio. Tá? O pós-procedimento imediato é aqueles cuidados que a pessoa tem que ter nos primeiros 7 dias pós-procedimento, porque são nesses 7 dias onde o processo inflamatório, o processo de reparação tecidual, ele vai estar mais acelerado. São nesses 7 dias que se formam aquelas casquinhas e além de formar as casquinhas, elas começam a descamação dessas casquinhas. Então, a primeira orientação que eu passo para o meu cliente é não molhar nas primeiras 24 a 48 horas, tá? Por que eu falo 24 a 48? Porque vai ter cliente que não vai conseguir ficar as 48 horas sem molhar, tá? Então, se ela conseguir pelo menos 24 horas, beleza, fantástico, já vai ter um bom resultado. Se conseguir 48 horas, melhor ainda, tá? Existem profissionais que vão falar água e sabão, cada um é cada um. Eu estou falando o que eu aprendi, o que eu faço e o que eu tenho ótimos resultados, tá certo? Então esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado é usar uma pomada cicatrizante. Essa pomada, ela deve ser usada 3 vezes ao dia, por 7 dias. Essa pomada, ela vai manter a umectação natural da pele, ela vai ajudar no processo de reparação tecidual, mantendo uma pele hidratada, nutrida e saudável, para que essa pele nova que esteja se formando ali, ela venha com todas as propriedades e tenha o menor processo inflamatório possível, tá? Há um tempo atrás eu utilizava uma pomada medicamentosa, só que eu sempre fiquei desconfortável de recomendar para minha cliente comprar um medicamento. Por que eu tinha essa restrição? Tá? Eu tinha essa restrição porque eu não sou médica para prescrever medicamento, assim como você que também não é médico. Então, com o passar do tempo, eu fui substituindo e hoje eu trabalho com alguns restauradores dérmicos, tá? Eu trabalho com os restauradores com o Cicatri Micro e o Cicatri Creme, um é da Mag Estética e o outro é da Kirei Cosméticos. São os dois que eu recomendo para as minhas clientes utilizarem, que tem um ótimo resultado. Mas você pode trabalhar também com o cicatrizante da sua preferência, da marca. Tem o da Hotline, tem da Nativos, o que você achar melhor. O importante é que seja específico para uma reparação dérmica, tá? Eu não recomendo óleo de girassol, óleo de coco, manteiga de cacau, vaselina, nada dessas substâncias. É o reparador dérmico, que são produtos feitos especificamente para pós-procedimentos de micropigmentação. Há um tempo atrás, a gente não existia esses produtos.
Então a gente trabalhava com aquilo que a gente tinha. Hoje a gente tem produtos específicos, então para que a gente não usar eles como aliados para ter um melhor resultado no nosso trabalho, né? Então é para se pensar. Então eu parei de indicar a pomadinha medicamentosa que eu usava e passei a usar os restauradores dérmicos. Se você não tiver facilidade de ter acesso a esses reparadores dérmicos, você pode indicar a Cicaplast, que é uma pomadinha que ela encontra na farmácia, a tua cliente vai encontrar nas farmácias, e ela é um reparador dérmico, tá certo? Aí você vai me perguntar assim, posso usar Bepantol? Então, a Bepantol durante muitos anos foi usada, só que a Bepantol ela sofreu algumas alterações na sua formulação quando começou a existir Bepantol para lábios, Bepantol para cabelo, Bepantol para pele, Bepantol para assadura. Quando começou a ocorrer essa divergência, né, e essa quantidade de produtos, o que acabou acontecendo? A Bepantol, ela deixou de ter aquela função que ela tinha de reparação dérmica excessiva. E quando a gente utiliza ela hoje na sobrancelha, ela repara a pele? Repara, fica linda, a pele é maravilhosa. Ela tem depantenol, tem vitamina E, tem uma série de substâncias que deixam a pele fantástica. Porém, ela clareia e aí ela vai clarear o nosso pigmento. Então não é indicativo usar Bepantol. Gente, isso são experiências que eu tive no dia a dia com as clientes, experimentando e passando por processos. Então eu tô falando a minha vivência. Isso não quer dizer que é regra, não quer dizer que todos têm que seguir, nem que eu sou dona da razão. Tem pessoas que trabalham e usam a Bepantol e têm excelentes resultados, tá certo? Depois, voltando aqui, a gente usou o restaurador dérmico. Pode formar a casquinha ou não. Você sabe, alguém já te falou o que é essa casquinha, né? Por que às vezes forma a casquinha, por que às vezes não forma a casquinha? A casquinha, ela está diretamente relacionada ao exudato ser o sanguinolento, ou seja, aquela linfa que sai do nosso corte, da nossa incisão, e associado ao pigmento. Então ela forma aquela casquinha e aquela crosta. Quanto maior o processo inflamatório que a gente gera com o procedimento, mais casquinhas ele vai ter. Quanto menor o processo inflamatório, menos casquinhas ele vai se formar, tá certo? Então, se você fez aquele procedimento que saiu bastante linfa, que às vezes chegou até sair um pouquinho de sanguinho, esse procedimento provavelmente vai dar mais casquinha. Agora, você fez aquela sobrancelha, não saiu quase nada de linfa, não saiu sangue, o procedimento foi tudo ok, não vai formar tanta casquinha assim, tá certo? E essa casquinha é muito importante você não remover. Então você tem que falar para o seu cliente, você não pode, em hipótese alguma, remover essa casquinha. Porque se ele remover essa casquinha antes do tempo, antes dela se desprender da pele, antes dela soltar, você vai falar assim pro seu cliente, se você remover, você vai perder a sua sobrancelha, porque a hora que você tirar a casquinha vai sair o pigmento junto. Não é isso que acontece, mas a gente precisa dar esse susto para ela entender que ela não pode remover a casquinha antes da hora. Porque realmente do local onde ela tirar a casquinha, se não tiver já solta, né? Porque às vezes a pele tá solta, ela tá só presa no pelo. E você puxar, você vai fazer uma nova lesão. E essa nova lesão vai gerar um novo processo inflamatório. E aí naquele lugar vai ficar falhado por conta desse segundo processo inflamatório que vai ser gerado ali, tá certo? Agora a gente tem alguns cuidados que são o seguinte. Evitar calor excessivo, então assim, sauna, vapor de forno, fogão, não posso cozinhar? Pode, só não vai ficar com a cara na panela recebendo aquele vapor. As saunas, coisas que gerem calor excessivo. Não vai para academia, principalmente nas primeiras 24, 48 horas para evitar o suor, né, excessivo. E depois esses cuidados vão se estender por mais 30 dias. Nesses 30 dias você vai evitar exposição ao calor, exposição direta ao sol. Enquanto você tiver com a casquinha, você não vai usar filtro solar,
Você vai usar óculos, boné, você vai usar algum meio de proteger as suas sobrancelhas da radiação solar. Depois que saiu a casquinha, você vai poder passar filtro solar ali. E aí você vai passar o filtro solar e mesmo assim vai continuar o quê? Utilizando alguma forma de proteção mecânica, ou um boné, ou uma sombrinha, ou um óculos de sol mais largo, que evite o contato da luz solar naquela região, tá? Então esse é um cuidado que você vai ter que ter por mais 30 dias. Por que 30 dias, Cris? Porque em 30 dias é o período que ocorre a reparação tecidual total, é quando termina a cicatrização do seu procedimento, tá? É aquele mesmo negócio que a gente falava assim, fez uma cirurgia, se pegar sol na cicatriz vai ficar marcado. É mais ou menos isso, tá? Então a gente evita o calor excessivo. Nesses 7 dias também, evitar alimentos gordurosos, alimentos frutos do mar, alimentos que possam gerar alergias, né? Como frutos do mar, como produtos que possam desencadear. Por quê? Se você tiver algum quadro alérgico, você vai ter que entrar com medicação para controlar esse processo alérgico. E esse medicamento vai interferir no processo inflamatório, tá? Então a gente tem que evitar usar a medicação para outras coisas que possam interferir no nosso processo cicatricial, tá certo? Então esses são os principais cuidados imediatos. Depois a gente vai ter os cuidados que vão se prorrogar por esses 30 dias, como evitar exposição ao sol, evitar alimentos gordurosos, atividades que gerem muito suor ou que gerem esforço, tomar cuidado para não utilizar medicamentos que possam interferir no processo inflamatório. Isso é muito importante vocês gravarem, tá certo? Para poder orientar para o cliente de vocês. E lembrando que o resultado do trabalho de vocês depende principalmente dos cuidados desses primeiros 7 dias. Então é muito importante, de 7 a 10 dias, a cliente seguir à risca todas essas orientações, tá certo? Espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica, com tudo isso que eu falei para vocês da importância do cuidado pós, para que o trabalho de vocês tenha um resultado ainda melhor e que a cliente se conscientize de que o seu trabalho depende também da parte dela, para que o resultado seja satisfatório para ambas, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau!